Que a energia solar fotovoltaica veio para ficar de fato, isto não tem como negar. E os inversores híbridos, então, com baterias de lítio, LiFePO4? A cada dia que passa, mais pessoas têm conhecimento desta tecnologia, estão em contato com esta tecnologia e a cada dia que passa, cresce mais ainda o número de instalações e de demanda por esta tecnologia. Ainda mais agora com essa questão de inversão de fluxo, uma série de regulamentações aí que basicamente vai dificultar um pouco mais a gente conectar sistemas on-grids na rede elétrica. Então está crescendo muito a demanda por esse tipo de equipamento aqui na nossa região, aqui no Brasil como um todo. E junto com toda essa demanda, junto com esse crescimento nesses equipamentos, com essas tecnologias, cresce também o número de dúvidas. Pessoas que não entendem muito bem como é que funciona, pessoas que querem colocar, mas tem muitas dúvidas. Seja você uma pessoa que vai procurar uma empresa para instalar na sua residência para que você seja um mero beneficiário dessa tecnologia, vai se beneficiar de tudo que ela traz. Seja você um entusiasta, um faça você mesmo que quer fazer na sua residência, ou seja você que é um integrador, um instalador que está muito habituado com sistemas fotovoltaicos on-grid, que em sua teoria e muitas das vezes na prática é algo mais simples, o dimensionamento é mais fácil, é muito mais tranquilo de ser feito. E aqui estou eu para tirar estas dúvidas, tanto de você que é uma pessoa que vai utilizar essa tecnologia, você que é uma pessoa que vai instalar e vender essa tecnologia no nosso mercado brasileiro. E uma das dúvidas principais que as pessoas têm é: inversor híbrido são todos iguais? E a resposta que eu tenho para te dizer aqui é que não são. Primeiro de tudo, vamos aqui exemplificar o que seria de fato o híbrido em si, tá? No meu entendimento e em tudo que eu já pesquisei, híbrido é todo aquele equipamento que tem mais de uma função que, quando combinada, pode trazer várias outras funções a este equipamento. Então, ou seja, um inversor híbrido, ele tem várias tecnologias ali dentro embutida, como por exemplo, um controlador de carga MPPT, um carregador de baterias que pode ser utilizado pela rede elétrica ou por um gerador. Ele tem também um sistema de transferência automática, ele também tem um sistema de antilhamento quando a gente está falando de um on-grid. Já o off-grid, ele tem tudo isso que eu falei agora para você, exceto o sistema de antilhamento, porque ele não injeta na rede elétrica. Mas ambos, para mim, na minha concepção, são equipamentos híbridos. Mas no nosso mercado fotovoltaico atualmente está se fazendo uma distinção. Inclusive tem distribuidores e fabricantes que não gostam, que chamam os inversores off-grid com baterias de híbrido. Mas eles são híbridos na sua essência. Mas aqui estou eu para te explicar em detalhes essas diferenças, tá bom? Independente da nomenclatura que você encontrar por aí, híbrido off-grid, inversor híbrido interativo, inversor off-grid interativo, inversor com carregador, inversor off-grid com armazenamento, inversor híbrido on-grid, tanto faz. Não importa o que você vai ouvir aí das pessoas, você tem que ter em mente o seguinte: o híbrido on-grid é aquele inversor que tem todas as características de um off-grid, no entanto, ele também injeta na rede elétrica da concessionária o excedente de energia que estiver sendo gerado na sua residência. Olha só um exemplo, você tem aí 5 kW de placa fotovoltaica, um inversor híbrido on-grid de 127 volts que seja e 3.000 watts de potência e tem 5 kWh de bateria. Então durante o dia você tem condições de gerar esses 5.000 watts pico de placa, está utilizando 1.000 watts nas suas cargas da sua residência e o que está sobrando está jogando para a bateria. E se estiver sobrando ainda, vai injetar na rede elétrica da concessionária.
bateria carregou por completo, diminuiu a demanda das suas cargas, todo o excedente exporta para a rede elétrica da concessionária, se assim estiver configurado este inversor, tá bom? Então esse é o on-grid, o híbrido on-grid, que tem todas as funcionalidades de um on-grid convencional, seja string ou microinversor, ou seja, toda a tecnologia do on-grid, mas também tem toda a tecnologia de um inversor off-grid embutido dentro dele, que te proporciona a não ficar sem energia quando faltar energia da concessionária, seja durante o dia, seja durante a noite. Durante o dia vai usar as placas com bateria, à noite vai usar só a bateria, o que não acontece com um on-grid puramente, tá? Um on-grid puro na sua essência, você fica sem energia durante o dia quando falta energia e à noite você pega da concessionária. Agora, temos também o híbrido off-grid. Na minha concepção é híbrido off-grid, sempre vou chamar de híbrido off-grid. Off-grid não injeta na rede. Apesar dele ter uma entrada para você ligar na rede elétrica da concessionária, ele não vai injetar na rede elétrica. Ele simplesmente vai utilizar esta entrada para duas situações específicas. Uma, quando você configurar para ele carregar a bateria junto com a placa fotovoltaica. A outra, quando a bateria chegar no limite que você programou de descarga, ou seja, a profundidade de descarga máxima que você programou neste inversor, e aí ele transfere para a rede elétrica da concessionária para que você não fique sem energia naquele ponto de instalação que aquele inversor híbrido off-grid está atendendo, tá? Mas independentemente do nome, da nomenclatura, como as pessoas estão chamando por aí, você precisa entender que ambos os equipamentos vão fornecer energia para você através de placa fotovoltaica e bateria. Só que um injeta na rede elétrica da concessionária, o outro não injeta na rede elétrica da concessionária. E ambos esses inversores, tanto o on-grid híbrido quanto o híbrido off-grid, você tem que ligar ele da forma correta. O híbrido on-grid tem uma porta que você vai ligar na rede elétrica da concessionária e essa porta ela é bidirecional. Ela tanto pode pegar energia da rede, quanto ela pode fornecer energia para a rede. Vai ter uma outra porta, um outro local para você ligar as suas cargas prioritárias, que daí é uma rede específica que você vai fazer para essas cargas prioritárias quando vier a faltar energia. No entanto, mesmo com energia, essas cargas ainda estão sendo atendidas por esta saída deste inversor. E esta saída você não pode ligar ela à rede elétrica da concessionária, senão você queima o teu inversor híbrido on-grid, beleza? Essa saída ela apenas fornece energia, ela não pode receber energia de maneira alguma, ela apenas vai fornecer para as suas cargas. Um híbrido off-grid, ele tem também essas duas portas, essa entrada e saída. No entanto, a parte da rede elétrica só vai pegar energia da rede elétrica para carregar o banco de baterias ou para deixar em bypass aquelas cargas que você tem prioritárias quando o banco de baterias estiver com tensão muito baixa, com carga muito baixa, tá bom? Esta saída, essa porta desse inversor não vai injetar nada na rede elétrica da concessionária. O que quer dizer que esse tipo de inversor híbrido, no caso do off-grid, ele dispensa homologação da concessionária, mas não dispensa um projeto. Tem que fazer um projeto muito bem certinho, muito bem adequado, tá bom? E na saída para as cargas, onde você vai ligar os seus eletrodomésticos, seus consumidores, jamais também essa saída pode ser ligada à rede da concessionária, porque se você ligar, vai queimar o inversor na hora também. Então essas são as grandes diferenças aí desses equipamentos, desses inversores que muitos estão se falando hoje em dia, e a gente vê que tem muita gente com dúvida, sobretudo profissionais do setor fotovoltaico, porque a maioria desses profissionais hoje, dessas empresas, atuam no cenário do on-grid, onde é um equipamento que tem apenas duas portas, uma é para ligar a placa fotovoltaica com string box, a outra é para ligar na rede elétrica com QDCA, e está tudo certo funcionando, paralelo com a rede está ok. Quando se diz respeito aos híbridos on-grid, que daí a gente tem 4 portas, que é a porta de placa fotovoltaica, porta de bateria, porta para cargas prioritárias e porta para ligar na rede. E tem alguns modelos que ainda tem uma outra porta ainda que é para você ligar um gerador, fazer uma micro-rede, o pessoal fica perdido. Quando é no off-grid também a galera fica muito perdida, não sabe exatamente como ligar, o que fazer e acaba danificando esses equipamentos.
seja pessoas que já atuam no segmento fotovoltaico, seja pessoas que não atuam no segmento fotovoltaico, mas que têm interesse de fazer para ela mesma. Tem muita gente que tem conhecimento e aprende muito aqui no canal também, nos treinamentos que a gente traz, e acaba querendo fazer por ela mesma, né? Então, por esse motivo que a gente traz esse tipo de conteúdo para orientar você, e sempre em parcerias com grandes empresas, como por exemplo o conteúdo de hoje é em parceria e tem o apoio da Martins Solar, empresa parceira aqui do canal, e na descrição aqui desse vídeo e no comentário fixado eu vou deixar links aí para você conhecer um pouco mais da Martins Solar. E aqui do lado, mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui!